e o Espírito lhe concedia que falassem, né? E aí, após serem preenchidos, o que acontece? O Evangelho, exatamente voltando para Atos 1:8, o Evangelho é anunciado em Samaria, em Jerusalém, Samaria, Roma e rumo para os confins da terra. Quando nos voltamos para as epístolas e as cartas, e como as epístolas, as cartas, como também Apocalipse, mas principalmente as epístolas e as cartas são textos que trazem orientações para a igreja. Muitas vezes são textos que foram escritos para resoluções de dificuldades existenciais que a igreja passava, orientações, né? Então seria a aplicação. A epístola de Romanos, por exemplo, é um comentário dos evangelhos. Qual seria então? A mensagem era exatamente levar as pessoas a compreenderem melhor a boa notícia, o evangelho, né? E levarem a terem uma comunhão maior com Deus. Dentro das epístolas até o Apocalipse, onde a gente vai explorar de forma bem sintética, simplória. Primeiro nós temos as epístolas paulinas. Para falarmos das epístolas paulinas, vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo, e aqui eu já quero fazer uma observação. Se você for ver os dois maiores discípulos de Jesus mais destacados, Pedro e Paulo, se você for ver os escritos de cada um, eu quero motivar você a estudar a palavra de Deus e estudar de uma forma teológica. Se você for ver os escritos de cada um, Pedro e Paulo, quem escreveu mais? Paulo. Os textos que inclusive foram tidos pelo discípulo como difícil de entender. Por quê? Porque Paulo estudava, Paulo era fariseu, né? Então era um doutor da lei, conhecia o Antigo Testamento de uma forma profunda. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os irmãos não querem estudar a Bíblia, e aí querem ter uma palavra, querem trazer uma mensagem, mas não estuda. E às vezes fica perdido ali, enrolando. E é a mesma coisa que eu trago aqui. A diferença entre Paulo e Pedro, dois apóstolos de Jesus, mais um mais acadêmico, o apóstolo Paulo, e outro menos acadêmico, o apóstolo Pedro. E você vai ver que Paulo escreve quase todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Antigo não, Novo Testamento. Paulo era fariseu, né? Uma descrição bem rápida sobre Paulo, antes da convenção e depois da convenção. Fariseu, ele perseguia a igreja, presencia a morte de Estevão, né? Amplia a perseguição para ir além de Jerusalém, né? E aí nesse caminho dessa ampliação ele vai se converter, né? Próximo a Damasco, ele tem um encontro com a luz, cai por terra, né? O próprio Jesus se revela ao apóstolo Paulo e ele se converte. Depois da convenção, ele há uma transformação, né? E ele vai se tornar a mudança que o Evangelho produz, a água viva de João capítulo 4, da mulher samaritana. Se torna um pregador, né? Um apóstolo, mestre, 2 Timóteo 1:11, né? E aí, como eu disse, ele vai escrever boa parte do Novo Testamento. Ele escreve algumas epístolas eclesiásticas ou cartas eclesiásticas, né? Que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses. Aí ele escreve também algumas desses textos foram escritos quando ele estava preso na prisão, daí serem consideradas cartas da prisão. Quais são? Efésios, um dos melhores textos. Efésios é muito lindo. O texto de Efésios já começa ali as bênçãos que você alcança em Deus, as bênçãos propiciadas por Deus através de Cristo. É belíssimo texto. Filipenses, Colossenses e Filemon são as cartas das prisões, né? Eclesiastes foram 6 livros, as cartas das prisões foram 4, e as cartas pastorais, né? 1 e 2 Timóteo, direcionado no caso aqui a Timóteo,
e Tito, né? Então 2 textos a Timóteo, 1º e 2º, e Tito. Esses foram os textos do apóstolo Paulo, que nesse caso dão 13, né? Sendo que há um consenso, não de forma geral, mas que também Paulo escreveu Hebreus, né? Mas alguns dizem que não, outros defendem que ele escreveu Hebreus também. E aí os temas, não dá para abordar tudo, mas alguns temas, a justificação aborda muito bem em Romanos, né? O capítulo 3, versículo 21 ao 26, e Romanos 5:1, ele vai abordar isso. A salvação, 1 e 2 Coríntios, né? Uma parte escatológica, ele aborda em 1 e 2 Tessalonicenses, né? Em especial o capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Com relação ao arrebatamento e à ressurreição. A satisfação em Cristo, Filipenses vai abordar isso. E uma vida cheia do Espírito, né? Efésios, o texto de Efésios, né? Inclusive Efésios capítulo 6, de se revestir, né? Vestir uma armadura para uma batalha espiritual. Nós temos também as epístolas gerais, né? Que é o segundo tópico. O segundo tópico do terceiro do terceiro tópico da lição, obviamente nas epístolas em Apocalipse. E aí o segundo tópico é as epístolas gerais e universais, né? Que são 8, né? Ou 7, se nós pegarmos e levarmos Hebreus para colocar Hebreus como sendo Paulo como autor, ficaria 7 epístolas gerais, mas vamos seguir como o autor colocou 8, né? Colocando Hebreus aqui e não dando a certeza se foi Paulo ou não que escreveu, né? E as epístolas gerais vão fazer uma abordagem da vida cristã, né? Abordando, tanto trazendo a questão dos princípios, né? Dão suporte à conduta, à vida cristã, apresenta a supremacia de Cristo, o valor da fé, a salvação, né? A executar a sua salvação, Filipenses, a santificação, que há uma necessidade de uma vida santificada, abordada em Hebreus, sem a qual ninguém vai ter acesso a Deus. E as epístolas universais, como eu falei, Hebreus, né? Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e Judas. E aí nós chegamos ao último tópico, subtópico, do tópico 3 da lição, que é o texto do livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Foi escrito entre 90 e 96. E a sua mensagem, ele vai abordar uma temática mais escatológica, né? Mas também tem uma mensagem pastoral nas igrejas da Ásia. Mas vai abordar muito a escatologia, o fim dos tempos, né? Cristo, nós já vamos ver Cristo glorificado no capítulo 1 e versículo 1, né? O contexto da mensagem, né? As 7 igrejas as 7 igrejas que se encontram no texto, no capítulo 2 e o capítulo 3. E aí vai abordar também pós o arrebatamento, né? Pós arrebatamento, a igreja vai participar do tribunal na escatologia assembleiana. A igreja vai participar do tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, né? E aí a entrega dos galardões, né? Porque vai passar por esse tribunal. O tribunal não tem o intuito condenatório, mas de recompensa. E aí os galardões, nós vemos as bordas do Cordeiro. A igreja está elevada aos céus, né? Nos ares, nesse momento, né? E a terra dá-se a grande tribulação, onde vai durar 7 anos, né? E depois Jesus volta em glória,
né, no final da grande tribulação, e nós vamos ter o fim da grande tribulação, o início do milênio, né, que só é abordado nesse texto, no texto de Apocalipse. Nenhum outro lugar é abordado o milênio, só tem esse texto, Apocalipse capítulo 20. O fim do milênio, o grande trono branco, no caso, depois do fim do milênio, e o novo céu e a nova terra. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão, né? A mensagem do Evangelho mudou o mundo. Hoje nós temos antes e depois de Cristo. Alguns, para fugir disso, bota antes da era comum e depois da era comum. Mas durante muito tempo foi visto como antes de Cristo e depois de Cristo, né? Deus, ele se revela através de Jesus Cristo, né? Traz a salvação para toda a humanidade, né? E Deus, ele revela também a completude do seu plano para todo mundo. Hoje todos sabem o que Deus requer de cada um, né? Não segue, mas todo mundo sabe o que Deus, qual é a mensagem, o que Deus requer de cada um. E para a igreja, né, traz diretrizes. Deus trouxe diretrizes, né, conduta, e principalmente nós somos um povo missionário. Somos um povo que fomos chamados, agraciados pela graça de Deus, para vivermos uma vida de santificação, recebemos o poder de Deus, no entanto, para anunciar essa boa notícia, porque quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, praticamente, eu acredito que eu falei tudo, passei por todas as partes da lição, né? Claro, fiz algumas observações e algumas colocações pertinentes. Se você chegou até o fim, se inscreve aí no canal e também dá o teu joinha aí, ou também dá o teu dislike, poderíamos dizer assim, né? Faz o teu comentário aí, né? Tua crítica, né? Principalmente se você for uma assembleia no ferrenho e não tiver compreendido tudo o que eu quis dizer aqui, eu não vou discriminar, não vou achar ruim por causa disso, mas faz aí a tua crítica ou o teu elogio também, né? Quem sabe você entendeu tudo o que eu disse, e principalmente na minha introdução. Então é isso, que o bom Deus, Criador dos céus e da terra, continue aplicando o seu evangelho na sua vida, e que você possa viver a cada dia uma vida que exalte e glorifique o nome do Senhor, que Ele possa abençoar a sua vida, né? E no caso, até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.